Olá, minhas queridas amigas, mulheres que vencem, sejam muito bem-vindas ao nosso programa e que alegria poder receber você aqui em mais um sábado especial, mais um dia preparado por Deus. E saiba que hoje foi um dia que Deus fez para você vencer suas batalhas físicas, emocionais, espirituais. Todo tempo é tempo de nós renovarmos nossas forças no Senhor. E a Bíblia Sagrada nos ensina em Isaías 40 que todo aquele que renova suas forças no Senhor voarão com asas, como de águias, ou seja, voará longe, voará distante, enxergará coisas que ninguém enxerga. E essa é a pessoa que está com Deus, ela voa longe, ela vai distante, ela vai e alcança voos que ninguém consegue alcançar. Mas por quê? Para poder se crescer em cima de alguém? Não, é porque o Senhor tem interesse em nos abençoar. O Senhor quer nos fazer voar, porque é assim que Ele nos enxerga, é assim que Ele nos vê. O que falta mesmo, muitas das vezes, é a gente se ver dessa maneira, Olha, glória a Deus por isso, o Senhor vai nos ensinando. Hoje eu trago para você a segunda parte da mensagem que eu ministrei em Alcântara, no Rio de Janeiro. Que mensagem linda, como Deus operou milagres naquele dia, vai operar na sua vida também. E na dica do dia, eu trago a minha amiga, aquela fofa Tabata Campos. Ela vem trazendo para nós a dica, ou melhor dizendo, aquela diferença entre o blush em creme e blush em pó. O que a gente faz na hora de comprar, qual que a gente compra, qual que é a diferença, em que ocasião eu uso um ou uso o outro. É dica que a gente quer saber, tá bom? Então, vamos juntas aqui para, dando início ao programa de hoje, aquela mensagem especial em Alcântara. Vamos ver. Porque é só uma questão de tempo para a vitória chegar. E foi o que aconteceu comigo. Olha aí, na minha adolescência, eu tive uma adolescência toda errada, toda conturbada. Mas aos 20 e tantos anos de idade, eu lembrei daquela oração que a minha avó fez aos 10. Olha aí, ó. Talvez ela estivesse olhando, minha neta não tem jeito, que nada. Não vá pelo que os seus olhos estão vendo. Não vá pelo sentimento, igual foi o Pedro. Eu não posso perder Jesus. Na verdade, ele ia ganhar e muito. Ia descer sobre ele o Espírito Santo, que ele ia converter gente até com a sombra dele. Mas ele não estava tendo essa visão espiritual. Olha aqui para mim. Muitas vezes não temos a visão espiritual no meio da luta. É ou não é verdade? Você só quer resolver o problema logo. Pastora, mas eu não tenho sangue de barata. Ele falou grosso, vai ouvir grosso também. Olha aqui pra mim, tu não vai ganhar nada com isso. Pedro não ganhou nada, ainda ouviu uma palavra de Jesus falando, sai de mim, sai daí, Satanás. Porque tentou resolver o problema de maneira carnal. Toda vez que você tentar resolver o problema de maneira humana, de maneira carnal, você está atrasando a bênção de Deus. E aí eu me lembro me lembrei desse Deus. Na época, meu padrasto estava lá em casa. E eu falei assim, que igreja você vai? Eu vou na igreja ali do lado de casa, a Igreja da Graça. Eu vou lá. Foi no domingo, comecei a congregar, comecei a ir na igreja. Mas olha o que aconteceu comigo, ó. Eu era exatamente essa pessoa que eu contei pra você. O conceito que eu tinha de Deus era a religião. Deus, eu fui quarta, hein? Eu fui sexta, hein? Eu bati o cartão na igreja. Quantos não fazem isso? Bati o cartão. E às vezes o pastor fala, essa irmã é fiel, essa irmã não falta um culto. Era eu. Mas o meu entendimento era totalmente deturpado. Eu achava que eu poderia ir à igreja e continuar frequentando os mesmos lugares que eu frequentava. Quantas vezes eu ia num domingo e quando eu chegava, os amigos ligavam, Thaís, vamos lá no bar, vamos lá no boteco. Tá bom. Até que um dia eu estava sentada assim bem no meio, igual essa senhora com a blusa florida aqui. E eu comecei a ter crise de ansiedade dentro da igreja. E eu me lembro que eu andava vários quilômetros a pé para ir para o meu trabalho, pegava minha mochilinha com meu tênis, ia andando para o trabalho. E durante o percurso do trabalho eu tinha muitas crises de ansiedade. E muitas vezes eu cheguei a ter que ir para pronto-socorro. E quando você chega no pronto-socorro e não sabe o que você tem, aí é de matar, né? Eu chegava e falava assim,
Me ajuda. Preciso de ajuda. Eu sei que devem ter muitas enfermeiras aqui. Eu tenho médico na família, eu tenho enfermeiro na família, então eu sei como que eles reagem nos bastidores, né? Eu sei que deve ter muita enfermeira médica aqui e vai concordar com o que eu tô falando. Com o tempo eles vão ficando meio frio. Chega lá o quase morrendo e fala assim, tá quase morrendo, doutor, vamos lá. Não, tá assim, pressão tal. Vai ficando meio, né? Isso é normal. E eu me lembro que eu chegava no hospital e ela falava assim, o que a senhora tem? Eu não sei, moça. Se fosse dor é fácil de dizer, não é? Tô com dor na perna, tô com dor de cabeça. É ou não é? Mas a ansiedade não dá. A depressão não tem sintoma. Não tem dor. E quantas vezes eu desejei ter uma dor do que ter aquela sensação que eu estava sentindo de morte. Eu falava, moça, eu não sei o que eu tenho. Aí ela falava, tá bom. Aí dava aqueles remédios para dormir cavalo. A gente saía calminha, falava, agora eu tô bem. Agora tudo bem. E eu sei que lá em casa o assunto era assim, chegou hoje um paciente lá, mas tava dando piti. E toda vez que eu chegava eu falava assim, eu acho que eu sou a moça do piti. Porque eu não tenho sintoma, não tô com dor. Aparentemente não tô morrendo, mas dentro de mim eu tava, né? E por que eu tô falando isso? Eu me lembro que quando eu tive a crise na igreja, a crise começou a ficar forte, o pastor no altar virou 3 pastores, que a tontura era tanta que eu falei, meu Deus do céu, eu tô vendo 3 pregadores no altar. E agora? E a mão começou a suar, e a igreja cheia, e eu comecei a olhar em volta, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que... Aí comecei a respirar fundo, e a mão começou a suar, eu comecei a bater palma no meio da igreja, eu falei, vamos me chamar de louca. No meio do culto, no meio da palavra. E aí eu pensei assim, eu falei, meu Deus, e agora? Eu saio, vou pro pronto-socorro ou eu fico aqui dentro? Eu saio, eu fico, eu saio, eu fico, eu saio, eu fico. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar dentro da igreja, que eu nunca soube de ninguém que morreu dentro da igreja. Então é aqui que eu vou ficar. Eu nunca vi no jornal, fulano morreu dentro do culto. Eu falei, eu vou ficar aqui, pronto, acabou. Aí fiquei, o pastor foi falando. Até que o pastor falou assim, minha irmã, até quando você vai esperar para ter um relacionamento com Deus? Você ainda não passou pelas águas. Você vem na igreja achando que você, só pelo fato de vir, você vai ser abençoado. E eu assim, eu falei, meu Deus, eu não quero mais, Deus. Na mesma hora, o pastor terminando de falar, eu levantei, fui lá no balcão do patrocinador, eu falei, coloca o meu nome aí para o batismo. Na hora que ele terminou de escrever o meu nome, Benevente, aquela sensação saiu na hora. A crise que só sarava mais ou menos com remédio na veia, saiu na hora que eu pus o meu nome para o batismo. E aí você me pergunta, pastora Thaís, você foi curada nesse dia? No dia do meu batismo, indo de ônibus para a represa, onde nós nos batizamos num lago bem bonito, eu tive crise dentro do ônibus. Pastora, mas a senhora não foi curada? Olha aqui para mim. O que o Senhor tinha para mim era muito além da minha cura. O que o Senhor tinha para mim era muito mais do que o que eu pedia ou pensava. Por que eu estou falando isso para você? Eu precisava conhecer a palavra de Deus. Eu precisava ter o argumento certo para aquela batalha espiritual que eu estava enfrentando. É isso que falta na igreja atual. É isso que falta no corpo de Cristo. Falta palavra para você. Na hora que você vai orar, sua oração não dura 5 minutos porque você não tem palavra para falar com Deus. Sua palavra é, obrigada Jesus pelo dia de hoje, glória a Deus, não deixa faltar o pão, ajuda na dívida. Meu Deus, me ajuda ali a colar, que Deus abençoe, amém. Eu orava assim, mas eu percebi que a cura não poderia vir desta maneira. A cura já era minha, já é sua, sim ou não? Mas ela vem da maneira certa. Ela vem quando você toma posse. E só toma posse aquele que sabe que tem direito daquilo. Se eu não sei que eu tenho, como é que eu vou tomar posse de uma coisa que eu nem sei que é minha? Era o meu caso.
Eu não sabia que a cura era minha. Eu sabia que na igreja as pessoas eram curadas. Eu vou para a igreja porque lá cura, lá salva, lá liberta. Não, fulana foi liberta lá. Mas você não sabe como, você não sabe por quê. Pastor, eu vim aqui por causa do meu casamento. Deixa eu te contar um segredo sobre casamento. Casamento é feito de quantas pessoas? 2 pessoas, sim ou não? Casamento é feito de 2 pessoas. Só vai haver casamento transformado com quantas pessoas transformadas? Não tem como. Então muitas perdem tempo orando: Deus, salva meu casamento. Não, é salva meu marido. Porque se ele for salvo, aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e a mim, que sou o próximo, como a ele mesmo, então meu casamento vai ser uma bênção. O casamento com fidelidade, sem traição, é uma consequência de um cônjuge convertido, verdadeiramente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que sabe amar a Deus em primeiro lugar. Por isso que muitas não entendem: pastora, mas o meu marido, nossa, ele era presbítero, ele foi isso, ele foi aquilo e me traiu. Por quê? Minha irmã, enquanto você ficar perdendo tempo achando: por que eu, por que eu, por que na minha casa? Isso é o jeitinho que o inimigo quer que você fique. Perdendo tempo com as coisas que aconteceu, colocando culpa sobre você. Foi porque eu fiz isso. Só pode ser daquele pecado que eu cometi há 40 anos atrás. É por isso que Deus não me ouve, é por isso que eu não sou abençoada. Olha o tempo que você perdeu caçando pelo em ovo, sendo que você poderia estar orando a Deus, assumindo suas promessas. Meu Deus, a tua palavra diz, meu Deus, a tua palavra diz que eu mereço ser abençoada porque Jesus me fez merecedor. Jesus nos fez merecedores. E graças a Deus por isso. Você que quer saber aonde têm sido as campanhas com a pastora Thaís, campanhas das mulheres que vencem, reuniões de fé, de poder, de amor e poder, né? Você pode acompanhar todos os detalhes através das redes sociais, está passando aí para você, Facebook, Instagram, Mulheres que Vencem SP, aqui no caso do estado de São Paulo. Agora, você que me assiste de qualquer outro estado, basta você digitar Mulheres que Vencem, a sigla do seu estado, e você vai encontrar o trabalho das Mulheres que Vencem que tem sido feito. Nós fazemos muitos trabalhos como visitas. Eu recebo, por exemplo, muitos pedidos de oração de pessoas que estão enfermas, pessoas que estão precisando de uma visita especial. Nossa equipe está sempre de prontidão para levar essa boa mensagem, a oração, orando pelos enfermos, enfim, curando, salvando em o nome do Senhor Jesus Cristo. Também, através das redes sociais, você consegue deixar ali o seu pedido de oração, o seu caso, o seu problema, e a gente vai te atender sempre com base na palavra de Deus, ajudando você a voltar para o prumo da vida aí, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? A gente precisa dessa ajuda, a gente que é mulher sabe o quanto é importante ter alguém para se abrir, para conversar, e a gente está aqui para isso, tá bom? Glória a Deus. Não se esqueça também do nosso WhatsApp oficial, Mulheres que Vencem SP, aqui de São Paulo, é o 11 989 41 98 44, tá ok? O telefone passou aí para você. Vamos agora para a segunda parte da mensagem Alcântara, que tá bonito demais. Vamos ver. Por que eu? Por que meu filho? Por que o fulano? Por que o ciclano? Por que na minha casa? Tá perdendo tempo, tá perdendo oração. Jesus ensinou você a orar assim? Jesus falou: Maria, vai lá no teu quarto e pergunta para mim por que eu vou te responder? Foi isso que ele mandou fazer? Não, não foi. Ele mandou você aprender com ele. Ele mandou você aprender com ele, chegar confiantemente na presença dele. E ele não falou importando o seu pecado, sua culpa, o que você fez lá atrás, não. O que ele diz para nós é que se nós confessarmos nossos pecados, ele nos perdoa na mesma hora. O problema é que a gente está tão cheia de culpa que a gente não tem coragem de orar. Porque toda vez que você vai orar, você, ao invés de sentir alívio, você sente condenação. Então você prefere não orar. Você prefere não fazer, porque você se sente condenada. E eu me lembro quando isso aconteceu comigo. No balcão do patrocinador eu coloquei o meu nome. Parecia que eu estava pisando no fofinho. Quem já ouviu essa expressão? Pisando em nuvem, pronto. Ai meu Deus, que sensação leve. Eu fui tão cheia de Deus essa hora para casa. E eu morava no interior de São Paulo, em Campinas, um lugar bem perigoso ali no centro. O pastor Rogério Postigo já foi pastor lá, ele sabe o que eu estou falando aqui.
Lugar perigoso, eu morava ali. Eu me lembro que eu fui tão cheia de Deus, com fogo no olho, que eu cheguei, virei a esquina, um cara trombou comigo, mal encarado. Eu falei, vem que eu tô com a Bíblia aqui. Eu tava com a Bíblia no braço, parecia que eu tava armada com fuzil, pessoal. Era a minha fé naquela hora, porque a experiência que eu tive foi tão bonita. Mas eu me lembro também de uma palavra que o meu pastor começou a dizer em Oséias: o meu povo tem sofrido porque lhe falta conhecimento. O dia que eu aprendi essa palavra, eu falei assim: Deus, peraí, então quer dizer que se eu conhecer isso aqui, eu vou parar de sofrer? Vai entendendo a diferença daquela que ia para a igreja para ser curada? Sim ou não? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E na igreja para ser curada, não é isso que Deus quer. Deus quer te ensinar a palavra dele para você ser muito mais que curada. Para que toda vez que você cair, quando Pedro, você seja levantada por ele. Porque ele nos levanta aqui dentro. Ele faz você ter sua fé de volta aqui dentro. A sua confiança de volta está aqui dentro. Isso aconteceu com todos que perderam algo. Jesus foi lá e animou. Jesus foi lá e deu a palavra. Então quando eu entendi esse conceito de que se eu conhecer eu vou parar de sofrer, pessoal, até o louvor, quando a banda tocava, eu anotava o louvor. Sei que, né? Bonita essa, vou anotar. Eu anotava tudo. Eu não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de igreja crente. Eu vou anotar tudo esses louvores aí que é bonito, que eu quero cantar em casa. Não tinha ninguém crente na minha casa. Eu me lembro que eu liguei pro meu pastor, eu falei: pastor, o senhor não me leva a mal que eu vou falar pro senhor, na santidade mesmo. De vez em quando o senhor pode me dar uma ligada? Porque eu quero conversar com crente, eu não tenho com quem conversar. Me desfiz de todas as amizades. Queimei CD, queimei livro, queimei músicas. Hoje, sabe o que está acontecendo hoje no cenário da igreja? O não crente está querendo ensinar o crente a ser crente. Mas não é bem assim, né? Sabe nada de Bíblia, vem falar o que não é assim, meu. Vai pra lá, a gente que tinha que estar ensinando o mundo lá fora. Hoje eu vejo um monte de gente se convertendo, não joga nada que era antigo fora. Ainda marca lá no Instagram com a música do mundo. Ainda. Eu falei: caramba, cara. O que tá acontecendo, cara? Eu falei: não é possível, eu sou muito crente. A gente tem que voltar a ser muito crente. O careta da casa. Nem convida que não vai, não convida mesmo que eu nem quero. Vai ter festa de família, mas vai ter a cachaçada tremenda. O churrasco da mamãe, de fulaninho. Que isso, eu não tô nem aí. Eu tô orando por eles, isso eu tô. Eu estou fazendo por eles o que eles não podem fazer por eles mesmos. Pode achar que você é chata, pode achar que você é... Deixa achar. Um dia vai estar junto com você. E claro, tudo na sabedoria. Mas não podemos ser omissos. Não podemos deixar de falar da palavra. Pessoal, eu lembro que no meu início eu queimei tudo que me remetia ao mundo, ao passado. E essa música aqui, nossa, essa música é legal. Ela me faz lembrar do dia. Tá desgraça, tira isso daí da minha frente. Esse dia eu lembrei daquela festa. Que festa o quê? Tinha cachaça, tinha um monte de coisa que não prestava. Queima isso aí. Eu queimei um monte de coisa. Queimei recadinho de amigo, queimei foto. Quero que vá pro quinto dos infernos. Não a pessoa, mas a lembrança. Eu quero que a lembrança seja queimada. Eu quero que a lembrança do erro do passado, se algum dia passar pela minha cabeça que eu queria gostar de fazer aquilo de novo, Deus me livre e guarde. Mas não, hoje a gente está mais lá do que cá. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu me lembro disso. Eu achava que eu podia estar na igreja e lá fora ao mesmo tempo. Minha irmã, a Bíblia diz que é impossível servir a dois senhores. Não tem meio termo com Deus. Não tem como você ficar neutro. Não tem como você ficar em cima do muro com Deus. Ou você é de Deus ou você não é. Pastora, mas ninguém na minha casa é. Na minha casa também foi assim. Foi. Tudo tem o seu tempo. Não teve o seu tempo para você estar aqui hoje? Um dia você não foi do mundão lá fora? A vez deles vai chegar, minha irmã.
A vez deles chega. Mas Deus conta com quem? Com você. Você não pode desistir. Você tem que ser forte. Mas não é na força do teu muque, não. Do teu braço, do intelecto, da mente. Não, eu vou bolar isso aqui. Que a hora que ele entrar, eu vou falar isso aqui. Não. Não, porque um dia mamãe fez assim, minha mamãe me ensinou assim, vou fazer assim. Mamãe tinha a Bíblia? Então não faz não, que você vai perder tempo. Pergunta para o Espírito Santo, que ele é o cara que sabe ensinar tudo. O Espírito Santo é especialista em casamento. Você não precisa de um coach em casamento. Hoje está na moda dos especialistas dos assuntos, né? Hoje está na moda. Vamos lá no especialista de casal que ele vai ensinar. Vamos lá no especialista de criança que ele é crente, ele vai ensinar. Todo mundo está esquecendo o Espírito Santo, que ensinou todas as coisas. Aí, sabe o que vai acontecendo com a gente? A gente vai virando um preguiçoso espiritual. Porque como já tem o especialista de casal, eu vou lá e procuro ele. Como já tem o especialista de criança, eu vou lá e procuro ela. Mas e o Espírito Santo ninguém procura. E é tão bonito quando o Espírito Santo te dá aquela palavra, aquela direção. Dá só para você. É bonito, você pode compartilhar com as pessoas. Você não sabe que Deus falou comigo. Deu certo lá em casa. Olha isso, que conselho bom. Hoje tem especialista falando, deixa a criança chorar. Quem já viu isso? Deixa o bebê chorar. Não atende toda hora, que faz mal do bebê. Às vezes nem filho teve. E vem me dar conselho. Hoje tem um livro falando a importância de deixar o bebê chorando. Eu falei, misericórdia. E a gente vai ouvindo um monte de ladainha. A gente vai dando ouvido para tudo que não presta. E quando é o ouvido para a palavra, tu não tem tempo. Tá demorando muito culto. Não, tá enjoado isso. Tá enjoado a gente ouvir as coisas que não deveria ouvir. É isso que tá enjoado. Pedro nega Jesus. Versículo de número 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha aqui para mim. Pedro ainda não tinha sido revestido do Espírito Santo. Apenas quando Jesus morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, então ele deixaria no lugar dele o Consolador. Então o Espírito Santo veio sobre eles em Atos dos Apóstolos, lá em Pentecostes, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Você precisa aprender a importância de ser cheia do Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo, ou melhor dizendo, que não é cheio do Espírito Santo, é como uma pessoa manca. Ela até anda, mas ela anda de forma limitada. Ela anda de maneira difícil de... Ela anda e se cansa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você anda, mas anda... estou andando. Mas não é a mesma coisa de andar livre, com confiança. Essa é a falta que o Espírito Santo faz dentro da vida do crente, da vida do cristão, da vida daquele que precisa ver realmente da presença de Deus. Não dá para viver assim, né? Olha, no próximo programa você fica com o desfecho da mensagem ministrada em Alcântara. Como foi um dia mais comprido, então a mensagem foi um pouquinho mais longa, mas que Deus abençoe. O importante é que muitos milagres aconteceram nesse dia e quanta libertação aconteceu lá. Graças a Deus por isso. Olha, deixa eu falar para você algo importante. Hoje, na Dica do Dia, a gente traz minha amiga Tabata Campos, que vem ensinando pra gente a diferença entre o blush bastão, né? Aquele creme, depois tem o blush em pó, qual que eu compro, qual que eu não compro, qual que fica melhor para mim, qual que fica melhor para pele madura, tudo isso você aprende agora com a minha amiga Tabata Campos. Vamos ver. Olá, pastora Thaís, tudo bem? Na dica de hoje, eu venho mostrar para vocês qual que é a diferença do blush em pó pro blush cremoso. Eles têm algumas diferencinhas aí e que fica bem legal na sua maquiagem. Então vamos lá conhecer? Tô aqui com os dois, ó, um blush em pó e um blush cremoso. Você já deve ter visto blushes assim, ó, e se perguntado, mas pra que serve isso, né? Como que usa? E aí eu vou te ensinar hoje e vou te mostrar qual é a diferença, se você gosta de uma maquiagem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais delicada, ou uma maquiagem com um acabamento bem bonito. Então vamos lá.
Vou começar pelo blush cremoso, que ele é um blush assim, que hoje em dia já ganhou bastante no mercado, bastante lugar no mercado e muita gente utiliza. Ele vem nesse formato de bastão, ele pode ser assim de bastão ou de gotinhas, tipo um lip tint. E aí a forma de usar é super simples. Eu vou apenas passar um pouquinho na minha bochecha e aí eu venho com um pincel e venho espalhando todo esse blush. Então ele vai dar um acabamento bem mais natural para sua maquiagem. Ele deixa bem bonitinho também, assim, carinha de tomei sol e aí já estou pronta. Então olha só. Porém, o que acontece? É aquilo que eu sempre falo, ele é um creme, então se você quer que tenha durabilidade, você precisa selar esse creme. Você pode ver que ele fica bem delicado, ele fica bem bonito, bem natural na pele. Se caso você não tiver um pincelzinho, você também pode espalhar com a mão, dando batidinhas assim, ó, que ele fica bem suave, bem delicado. Mas é aquilo que eu falei. Por ser cremoso, ele tem uma durabilidade um pouco menor do que o blush em pó, mas eu também vou te ensinar a fazer com que ele dure mais tempo aí. Então tô aqui ó com o blush em pó e aí é super simples, com um pincelzinho também. Pego um pouco desse blush e venho dando umas arrastadinhas. Ah, Tabata, onde que eu passo o blush? Eu tô vendo você falar de blush, mas aonde que eu passo? Quando eu dou uma risadinha, ó, tem a maçã do rosto. E nós temos um osso aqui que chama zigomático. Se você fizer assim, ó, você vai sentir esse osso na sua pele. Chama zigomático. O blush, ele é passado em cima desse osso. Por isso que as pessoas falam assim, ó, dá um sorrisinho. É porque aí, a hora que você for passar, você vai passar exatamente em cima dele. Se você quer que o seu blush fique mais suave, mais delicado, vem sempre de trás para frente. Agora, se você já conhece o produto que você tem, você sabe que ele não traz muita cobertura, você já pode vir de frente para trás, tá? Lembrando que quanto mais para frente eu trouxer esse blush, mais bochechudinho eu vou ficar. Então, mais eu vou marcar o meu zigomático aqui, tá bom? Então, ó, então um sorrisinho, passo o blush. Agora, Tabata, eu quero dar uma fixada nesse blush aqui. Pode ver que aqui também fica suave, mas dependendo do blush, ele dá uma carregadinha a mais e por ser compacto, ele dura mais tempo. Agora, Tabata, eu vou para uma festa e eu preciso que dure assim horas. Ou eu vou trabalho 12 horas por dia e preciso que essa maquiagem fixe. Aí você pode estar usando os dois, igual aqui eu fiz, ó. Passei o blush cremoso, você pode ver que ele dá até um viço, ele dá esse ar de saúde. E aí, para selar e fazer com que grude nessa pele, eu posso vir com um pouquinho do meu blush em pó e passar por cima. Só que lembrando que você já tem uma cobertura aí por baixo, então é mais para poder selar mesmo, ó. E mesmo assim, ele ainda deixa a pele com um viço, que eu acho que fica muito bonito. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Aproveitem para testar aí na casa de vocês também. Então é isso. Fica aqui a minha dica. Até a próxima. Tabata, que Deus te abençoe. Obrigada. E olha, continua trazendo essas dicas pra gente. Eu confesso que eu gosto muito de saber, que eu também tiro minhas dúvidas aqui. Obrigadão, que Deus te abençoe. Antes da gente terminar o programa de hoje, eu queria trazer para você uma mensagem que está lá no primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 3, nos conta a história de Salomão, quando Salomão recebeu do pai Davi, o rei Davi, o seu trono. E por que eu tô falando essa mensagem aqui hoje? Deus me tocou para trazer e eu queria falar para você. Davi, quando foi escolhido para ser rei, ele passou por uma série de tribulações, várias coisas, né? Várias vertentes ali, antes dele assumir realmente a sua coroa. Salomão já foi diferente. Salomão, assim que o pai morre, ele já assume a coroa. Percebe que ambos ganham o título de rei,
Porém, Davi numa situação completamente diferente da de Salomão. Salomão, ele assume o seu reinado sem nenhuma experiência de batalha, de guerra, de nada disso. O pai já foi completamente diferente. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você? Todos nós, a palavra do Senhor nos ensina que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Você também tem a coroa em cima da sua cabeça. Só que muitas pessoas não sabem o que fazer nesse reinado. Muitas pessoas não sabem como agir. A maneira que Davi foi escolhido a rei foi X. A maneira que Salomão foi escolhido a rei foi Y. Ou seja, eu não posso exigir que as pessoas tenham a mesma história que eu. Tanto que Deus tinha chamados diferentes para Salomão e Davi. Deus disse, Davi, você não vai construir o meu templo, porque sua mão é suja de sangue. Quem vai construir vai ser o seu herdeiro. Então, ali, Salomão que constrói. Então, perceba que ambos foram reis, mas com histórias diferentes. Não dá para você exigir do seu filho, do seu marido, de quem quer que seja, a mesma história que você teve. Olha, eu passei, eu padeci, eu vivi, você também vai ter que viver. Bobagem, mano. Para com isso. Ele também tem a coroa, ele também é feito rei e sacerdote. Ah, mas ele não viveu a história que eu vivi. Mas ele também tem a coroa. E a partir desse momento ele é rei. Então, Salomão, com sua infinita sabedoria, que até então ele não tinha, antes daquela oração que ele faz, Senhor, eu não sei guiar esse povo, eu sou rei agora, mas não sei o que fazer. Muitas pessoas não sabem o que fazer com o título de rei que ganham do Senhor. E você é feita rainha, sacerdote do Senhor. Então você tem o ministério, você tem o chamado, e ali o que você vai fazer com ele? Peça a Deus e ele vai te dirigir exatamente no que fazer. Deus encheu Salomão de uma sabedoria onde ele foi categórico. Nem antes de você, nem depois de você vai haver uma pessoa tão sábia quanto você. E você, além de, como você pediu só sabedoria, além da sabedoria que você pediu, você vai receber toda a riqueza que você não pediu. Que lindo, que alegria. A história de Davi foi completamente diferente, mas foi abençoada. A história de Salomão também. Nunca se esqueça disso. Que Deus abençoe você, rique e abundantemente. Você fica agora com um musical especial da Radassa. Nada está perdido. E é isso que eu queria deixar com você. Beijo no teu coração, até semana que vem, que Deus te abençoe. Não deixe o problema ditar o seu fim. Não abandone Deus se tudo perdeu. Nada está perdido se a fé não morreu. Se a pesca deu errado, tudo bem, meu filho. Se a porta está fechada, nada é em vão. Adore a Deus no sim e também